Perdemos, perdemos. Não tem muito o que destacar aqui, querer fazer gracinha. Sinceramente, o Flamengo, tô me preocupando e dele virar, sinceramente, um 2023, cara. O Flamengo, apesar de ter sido melhor na partida, apesar de ter jogado melhor, o Lanús ganhou, cara. Não tem muito o que eu querer ficar aqui destacando. Seguinte, se você entrou no vídeo pensando que eu ia dar uma, sei lá, de craque Neto, ia ficar xingando o Flamengo, ia ficar falando que merecia ter ganhado, mas sinceramente, cara, eu tô exausto, eu tô cansado. O Flamengo ele teve total oportunidade de ganhar, pecou alguns momentos de finalização, mas enfim, o vídeo ele vai ser um pouco mais diferente porque eu não tô com muita cabeça para poder fazer a edição e também como o jogo é na ESPN, enfim, é difícil você pegar a imagem. Seguinte, começando pelo relacionado, eu vou tentar ser o mais breve possível, tentar dar uma resumida ao máximo ao vídeo. O relacionado, cara, você tem o Rossi no gol, Danilo e Léo Pereira fechando a zaga. Ayrton, Lucas e Varela fazendo as laterais, Pulgar e Everton fechando o meio, Carrascal, Arrascaeta e Lino de atacante e o, o Plata fazendo 9. O jogo, cara, ele começa basicamente assim. A gente já sabia que o Lanús ele ia chegar para se retrancar. Não é à toa que quando a gente viu a escalação do Lanús, eles fazem meio que um 4-4-3 para ficar aquela acumulada no meio do time, para preencher principalmente o meio de campo, que a gente vê no meio o Carreiros, o Medina, o Cardoso e o Salvio. Eles meio que estavam preenchendo bastante o meio do campo, o Flamengo não poder trabalhar. E como eu falei, ele estava fazendo a linha de 4, jogando meio que um 4-4-3, e basicamente estavam vivendo de uma bola. Era um jogo por uma bola. E, cara, o jogo basicamente começa que era o normal acontecer, que era o Flamengo dominar. E o Flamengo dominou a partida toda, o primeiro tempo, o segundo tempo. Enfim, eu vou voltar aqui, senão eu vou praticamente pular pro final do vídeo. Como começa a partida? Carrascal tendo duas chances de gol. Uma ele tendo total oportunidade de ter feito, deveria ter feito. Talvez se o Flamengo tivesse abrido nos primeiros 4 minutos, ele já estaria bem melhor, já estaria com mais esperança desde o começo do jogo. Ele não acerta. O que tem logo em seguida? Mais uma chance para ele, só que essa segunda vez eu não vou tanto assim pesar para ele, porque a bola vem meio que num susto, e isso é mais ou menos aos 20 minutos do primeiro tempo. Como eu falei, o Flamengo ele estava criando, ele tinha mais oportunidade, e nas oportunidades que ele deveria ter marcado, principalmente aos 4 minutos, que já daria bem mais um respiro melhor, não marcou, pecou muito na finalização, cara. Muita oportunidade de gol perdida. O Lanús estava praticamente vivendo do contra-ataque, estava vivendo o bololô. O Flamengo pressionava, mas pecou pra caramba, cara, na finalização. O que a gente tem também, como eu falei, pecou na finalização, uma chance claríssima do Plata. Ele sobra uma bola sozinho no contra-ataque, porém ele fica na perna ruim, a perna dele é boa, é a esquerda, e ele chuta com a direita, chuta para fora. O Plata, cara, que ele jogou relativamente bem na partida, todos jogaram relativamente bem, menos o Ayrton Lucas, que já eu chego lá. Ele joga bem, ele conseguiu essa bola, porém ele pecou na hora da finalização, um pouco de azar, principalmente por conta de ele ter ido no contrapé errado, ele é à esquerda, ele chutou de direita, né? E acabou não fazendo gol, uma chance claríssima também. O que a gente tem logo em seguida? Aos 28 minutos, o gol do Lanús, cara, que foi o erro do Ayrton Lucas, junto com o Rossi, mas eu vou começar a explicar aqui minha opinião. Cara, o Ayrton Lucas, eu acho que ele tava viajando na maionese. O Rossi tocou para ele e ele achou de bom tom tocar de volta pro Rossi. Com o atacante, eu não sei se ele enxergou o atacante do Lanús, estava pressionando e eu acho que ele não viu. Ele toca de volta pro Rossi, só que o Rossi já tava meio que voltando, né, pro gol, e simplesmente perde a bola e o cara quase no meio de campo ele chuta no gol, o Pulgar ainda tenta buscar, só que não consegue.
Eu acho 100% merecidíssimo as vaias que o Ayrton Lucas recebeu, porque ele pecou de verdade. Ele errou muito feio e provavelmente, eu acho, pelo menos na minha opinião, ele saiu como errado. Se o Flamengo tivesse ganhado, talvez desse para passar um pano para ele, mas ele saiu completamente errado. Eu não sei o que o Felipe Luiz vê nele, sendo bem sincero. Óbvio que ele não é o pior jogador, ele não é um Alan da vida que não faz absolutamente nada no Flamengo, né, pelo menos. Mas o Ayrton Lucas, ele não tá demonstrando basicamente nada para ser um titular. Talvez no treino ele seja um espetáculo, mas pelo menos no jogo ele não tá fazendo absolutamente nada. Eu digo que sim, ele merece sim as vaias que ele recebeu. E por que eu tô falando de vaia? O Rossi não merecia as vaias que recebeu. Não, durante a transmissão eu percebi que o Rossi também estava recebendo vaia e é algo que eu acho errado, porque as vaias tinham que ser totalmente direcionadas para o Ayrton Lucas e não para o Rossi. O que a gente tem aos 33 minutos do primeiro tempo ainda? Pênalti para o Arrascaeta. Oh, pênalti para o Flamengo, que é o Arrascaeta que bate, né? É um pênalti claramente, né? O cara levanta o braço e uma coisa que me incomodou bastante foi a cera que eles fizeram para poder bater o pênalti. Ali era claramente pênalti na transmissão, dava para ver. Só que o juiz ainda caiu na pilha dos caras fazer cera, cara. Ele percebeu que, eu não sei se ele percebeu que eles estavam fazendo cera só para ganhar mais tempo e mesmo assim o juiz continuava dando bola para eles. Eu já falei e repito, eu sempre me incomodo bastante com a questão da cera. Independente se é pro meu time, independente se é contra o meu time, eu sempre reclamei muito da questão da cera. Eu espero de verdade, cara, que a FIFA já tá vindo com alguns planos aí, eu ainda vou dar uma estudada sobre isso que é, mas eu espero que a FIFA resolva essa questão da cera que eu sempre bato na mesma tecla que me incomoda pra caramba. Enfim, a Arrascaeta vai, faz o pênalti, faz o gol. Se eu não me engano, fica 1 a 0 para nós, que no caso fica por igual. Agora tá 1 a 1 no agregado. O jogo basicamente termina assim. O que a gente tem em questão de posse de bola? A gente tem 79 a 21. 79 a 21. O Flamengo engoliu o Lanús em questão de posse de bola, cara. Eu até poderia dizer assim que o Lanús teve a sua essa oportunidade e realmente teve, mas nada muito assim assustador, nada muito que iria ou vai virar o jogo, vai ampliar, pelo menos nesse começo do primeiro tempo. E fica 71 a 21. Em questão de chutes, são 9 do Flamengo contra 3 do Lanús. E chutes ao gol, são 3 do Flamengo contra 1 do Lanús, que não dá tanto perigo assim. O que a gente tem além no caso são dois chutes, não. A gente teve o Danilo, que eu gostei bastante da participação dele no primeiro tempo. O Danilo, ele tá conquistando o seu espaço de novo como titular. O Léo Ortiz não tá vindo muito bem. Ainda bem que a gente tem o Danilo, mais uma vez, é um espetáculo de jogador, não tem o que mais para elogiar ele. Ele fez um espetáculo de partida, tinha hora que ele já estava quase entrando para a área de ataque, puxando o time para frente. Acho que ele foi uma peça extremamente importante, talvez se o time tivesse acompanhado bastante. Não que o time foi ruim, o time foi um espetáculo, mas faltou muito. Pô, eu sempre vou bater na tecla da finalização, cara. O Flamengo, ele, eu não sei, tem uma dificuldade às vezes eu também acho que é uma questão de sorte, e também porque o Lanús, ele estava totalmente retranqueiro, tem N fatores que eu posso reclamar aqui, mas não vai mudar mais o fato que a gente perdeu. O que a gente tem no segundo tempo? A entrada da cavalaria. A gente tem Paquetá, Jorginho, Pedro e Cebolinha. Basicamente, o que a gente tem de melhor, assim, para as posições que ele trocou. E o que a gente tem mais ou menos aos 71 aí do segundo tempo já, né? É a chance do Paquetá. O Paquetá, numa bola sobrada, se eu não me engano, é do Arrascaeta. O Arrascaeta cruza, a bola meio que raspa na cabeça, eu acho que é do Cebolinha. Paquetá chuta, o goleiro defende, sobra de novo no Cebolinha, só que ele pega de mau jeito e acaba não fazendo gol. Mais uma vez, cara, o Flamengo, obviamente, o normal que era de acontecer, o Flamengo dominando a partida, teve só essa oportunidade de novo no segundo tempo. Assim, vou bater muito nessa clara. Desculpa tá falando muito, mas o Flamengo ele teve tantas e tantas oportunidades de ter finalizado.
Eu acho que também vem muito do fator sorte. O Flamengo eu acho que dependeu também muito do fator sorte para poder conseguir finalizar o gol e não conseguiu, cara. Aos 80 minutos do segundo tempo já, a gente tem de novo um pênalti em cima do Arrascaeta. Eu vou ser sincero, eu vi a primeira vez, eu achei que foi fora da área. Eu vi a segunda câmera, eu também achei que era fora da área. Quando eu vi a terceira câmera, eu pensei, eu acho que talvez tenha sido pênalti dentro da área. Porque se você for olhar o lance meio específico, parece muito que a falta foi do lado de fora. Só que aí, como eu já tinha conversado aqui com a pessoa que estava assistindo junto comigo, é uma questão de interpretação. Eu achei, sendo bem sincero, que foi do lado de fora, mas foi em questão de milímetros. Aí, como eu falei, é uma questão de interpretação do VAR, do juiz, pênalti para nós, bom para nós e ruim para eles, pelo menos até aquele momento. O que que a gente tem? Jorginho batendo gol, e eu vou deixar aqui mais um comentário do que uma informação. Eu acho que o Jorginho chutou no meio do gol por uma questão de garantia, porque estava chovendo. Não vai mudar mais praticamente nada na sua vida, mas era só para você saber, né? O que que a gente tem, cara? Aos 81 do segundo tempo, a gente tem um risco extremamente grande, as poucas oportunidades que o Lanús teve para poder fazer o gol. É uma bola, se eu não me engano, ela é cruzada de um contra-ataque, óbvio, né? De um contra-ataque, a bola sobra num jogador do Lanús, que desculpa, eu não vou lembrar aqui o nome agora. Ele chuta meio que de cavada, ele chuta, acerta na trave, a bola sobra e meio que dá como um impedimento. Porém, eu tive uma leve impressão, não teve muitas imagens, pelo menos na transmissão, talvez em outra imagem eu possa concluir isso. Eu achei que estava impedido, eu achei que não estava impedido, mas pelo menos na transmissão disseram que estava impedido. Eu não tive nenhuma imagem conclusiva, pelo menos na minha visão, né? E é isso. A gente vai para a prorrogação. Quando vai para a prorrogação, não tem absolutamente perigo, assim, conclusivo para nenhum dos lados. O Flamengo não faz nada de risco e nem o Lanús. Até o primeiro tempo da prorrogação. Só que eu ia até elogiar o Ayrton Lucas, porque ele melhora no primeiro tempo da prorrogação, assim, né? Do segundo tempo até o primeiro da prorrogação ele melhora. Só que não vai adiantar muito eu elogiar ele aqui a esse ponto, porque perdemos. Não tem muito mais discutir. Ele melhorou realmente, eu não vou tirar esse mérito, ele realmente melhorou, ele salvou algumas bolas, principalmente no contra-ataque. Só que já era meio que tarde, cara. Porque quando a gente chega no segundo tempo da prorrogação, aos 117 minutos, o Lanús faz o seu primeiro gol e aos 120 ele faz o segundo gol. 2 gols em seguida, não tem muito mais o que fazer. O primeiro gol talvez ainda tivesse alguma chance de, sei lá, uma bola sobrar no jogador do Flamengo fazer o gol, mas se eles meteram 2 gols seguidos, não tem muito o que fazer. Cara, é o seguinte, o Flamengo, de novo, eu tenho muito medo do Flamengo virar um 2023 novamente. Uma parte boa, eu vou tentar dar uma salvada aqui ao máximo. O Flamengo ele jogou muito bem. E não era, tipo, com todo respeito ao Madureira, era um time relativamente bom. Significa que o Flamengo talvez esteja melhorando, talvez ele esteja começando a ganhar sequência de os jogadores estar pegando ritmo. Porém, poderia ter pegado bem antes, poderia ter ganhado esse título, poderia ter abaixado um pouco da pressão de, sei lá, os torcedores abaixaram um pouco a pressão por não pegar muito mal pro time. Mas agora só piorou. E não tem muito mais o que fazer, perdemos. Agora, cara, é a vida que segue. Sendo bem sincero, agora é olhar pra frente, não tem muito mais o que fazer. É focar no Brasileirão, focar na Copa do Brasil, focar na Libertadores. E é isso, rapaziada. E para fechar o vídeo, pelo menos de certa forma feliz, né? Muito obrigado pelos 600 inscritos. Eu não deu nem tempo de comemorar os 500, porque não teve jogo do Flamengo, né? Porque o jogo do Mirassol foi adiado. Então, obrigado aos 600 inscritos, 200 inscritos a mais. Para você que está me apoiando, de verdade mesmo, muito obrigado. E é isso, rapaziada.
Vamos ver o que que dá aqui pra frente. É isso. Eu sou Arnilton, deixa o like, se inscreve, é nóis.